E se vamos lembrando, né? Com essa, acabamos de conversar, para quem vai ver a gravação, a gente tem aqui hoje uma convidada que mora na Austrália e trabalha com meio ambiente. Em seguida, a Suzana falou sobre a cidade dela, né, Águas da Prata, que eles estão num movimento também ali de tentar proteger as terras raras de Água da Prata, que podem ser vendidas aí para estrangeiros que querem fazer, né, derrubar montanhas para encontrar substâncias para fazer celular, tela de computador, óleo, né, e acabar com as montanhas de Água da Prata. E aí nossa conversinha aqui antes da aula foi sobre como o que a gente faz nessa aula aqui é, através do corpo, ampliar a consciência. E falar de meio ambiente é falar de corpo, porque é o ar que a gente respira, é o solo que a gente pisa, é a água que a gente toma, né? Então, que essa consciência que a gente produz nas aulas sejam uma, uma fonte também, né? Para nos dar força, para nos organizar para proteger, principalmente nós aqui brasileiros que temos tanta riqueza. Lembrando que depois, se algum dia as nossas terras, se o ambiente aqui não estiver legal, a Suíça, a Dinamarca e a Noruega, que são os países que mais preservam o meio ambiente, aliás, a Noruega dá muita grana para o Brasil. Não sei para onde vai essa grana, mas dá muita grana para o Brasil. Mas o fato é, se algum dia algum de nós quiser emigrar para esses países, está fechado. É tudo para eles. Então, vamos chegando no solo e se conectando com o ambiente, né? Como é importante o ambiente para o corpo. Se conectando com a temperatura do dia de hoje, cada um no lugar onde está, se acomodando, né? Quem está aqui que está mais friozinho, nos os cobertores, tudo que toca a sua pele. Isso se conectando com o ar que você respira, né? Esse ar que é meio ambiente. É esse ar de fora que vai nutrir todo o ambiente interno, produzir sangue, que depois produz osso, produz pele. E depois com o solo, esse solo que é sagrado, né? Que produz as terras raras, que é fonte das nossas águas, e que faz tão bem para o nosso corpo, né? Ter aonde se apoiar, ter aonde descansar o sol. Vai observando os seus apoios e observando também se você precisa de de, de algum ajuste para se apoiar melhor. E um dos assuntos aqui da nossa aula é, ao longo da aula, ir se espalhando, sentindo a gravidade, se podendo descansar cada vez mais profundo.
Leva a atenção para sua cabeça, o peso da cabeça. Lembrando que a cabeça é a parte mais pesada do corpo. Isso. Vai soltando o peso da cabeça junto com o rosto, com os cabelos. Isso. Vai ali nos seus olhos, procura sentir o peso da pálpebra sobre o globo ocular sobre a cavidade ocular. É possível pensar em descanso dos olhos, sentindo os lábios, o interior da boca, a língua. Vai descendo pelo pescoço, pelos ombros, o peso dos ombros, das escápulas, dos braços, das mãos. Depois pela caixa torácica, coluna torácica, vai lá na cervical, torácica, lombar, chegando na região, essa região que é bem visceral, né? A lombar dando apoio para todas as vísceras e na barriga. Chegando lá na bacia, da bacias viríveas, né? Que costumam ficar mais presas, como que você solta as suas virilhas. A perna direita, o pé direito, a perna esquerda, o pé esquerdo, e o corpo como um todo. Bem devagarinho, nós vamos começar a girar um pouco o corpo para um lado, para o outro, mas com atenção na pressão que a pele faz no solo, ou essa sequência de pressões que você vai fazendo no solo, enquanto gira para um lado, para o outro, de barriga para baixo, prestando atenção, às vezes no corpo inteiro, né? O corpo inteiro de lado, às vezes uma parte, por exemplo, glúteo, axila. E se você vai acordando a sensação da pele, como se fosse uma massagem, né, na pele, através dessa pressão, essa continuidade de pressão. Isso, colocando essa intenção de que toda
pele que está sendo tocada pelo chão, ela ganha uma certa elasticidade, ela vai se estendendo, se abrindo, e como ela é um órgão só, não importa se você pressiona um ponto, o glúteo, axila, a cabeça, todo o invólucro de pele vai aos pouquinhos se abrindo. Se a sua atenção às vezes é o peso mesmo, deixar o peso chegar no ponto. Nesse ponto a pele é pressionada e à medida que ela é pressionada, as camadas que vêm da pele para dentro também vão sendo pressionadas, sejam as camadas de ossos, as camadas de músculo, fáscias, até chegar talvez no osso, por exemplo, quando você fica de lado, chegar no seu trocânter. Como se fosse bem essa aula de abertura, né? Chegada no corpo, né? Chegando nesse encontro com os espaços interiores do seu corpo. Isso, né? Uma intenção de abertura, né? Como é que você vai se abrindo para ir realmente entrando nos seus espaços interiores? E se tiver alguma parte do corpo que não chega, né, no chão, não chega nessa pressão no chão, você vai completando com a sua mão. Passa a mão aonde não está chegando no chão, de maneira que você vai sentindo toda a sua pele sendo estimulada para estar num nível mais aprofundado de consciência do seu limite, do seu contorno, da forma, aquela forma que a gente trabalhou tanto o semestre passado, a forma que você sente, não a que você vê, a forma que você sente quando é tocada pela pele. Né? É uma imagem que a gente constrói, a imagem de integração das partes. A pele ali das virilhas, né? Como é que você ou pressiona a pele das virilhas, ou toca, completando com assoalho pélvico. E depois a pele do rosto, lá em cima, principalmente entrando pela boca, a língua, que nós vamos trabalhar aí nessa região.
Só até você dar uma pausa e observar nessa pausa, assim, o corpo como um todo, depois desse pequeno estímulo. Como você sente o corpo inteiro. A sua presença nesse momento em todas as células do seu corpo. Como que o corpo físico nesse momento, né, constrói essa consciência de que tem alguém aí que dá vida, né? Que é você que dá vida para cada um dos tecidos, para cada célula óssea, para cada célula da pele, para o conjunto que se organiza de sistema nervoso e todos os outros sistemas, linfático, circulatório, digestivo. Quem organiza é uma vida, como o seu nome. Fica um pouquinho aí entrando em contato, né, com essa possibilidade de encontrar algo que é você, o mais puro de si, organizando esse meio ambiente interno. A consciência de que cada um que está aqui é único e responsável por si. Respirando. Responsável pelo ar que respira, pelo solo onde se deita, toda a atmosfera à sua volta, pela água que circula em todas as células do seu corpo. Quanto mais consciência, mais responsabilidade se apresenta. A responsabilidade por si e pelo ambiente que nos rodeia. Isso, com esse nível de atenção e presença que nós vamos lá no sacro, você pode deitar de lado ou ficar aí de barriga para cima e reconhecer com a mão o sacro e o cóccix. Passa a mão lá no seu sacro e tenta achar bem a forma dele, o estado da musculatura em volta do sacro no dia de hoje. Tocando as laterais. Esse limite entre o sacro e a quinta lombar. Você pode pôr a mão e mover um pouquinho o sacro para entender bem onde que acaba o sacro, onde é o platô do sacro e vai começar a quinta lombar.
E o que você encontra aí nesse nível bem de tecido, né? Se tem alguma coisa dolorida, contraída. Depois vai chegando lá no seu cóccix, nós trabalhamos na última aula essa relação do tônus do ânus com o cóccix, né? Então, como quando a gente movimenta o cóccix, como imediatamente tem uma mudança de tônus no ânus. A gente trabalhou isso lá em junho. Então, vai experimentando com a mão, você vai tocando ali o seu cóccix, movendo um pouquinho e já observando essa relação direta do cóccix com o ânus. Lembrando que o ânus não é só um orifício, mas é um tubo que vai chegar lá em cima, né? Todas aquelas voltas do intestino e tal, ele é só pontinho. Então, portanto, essa relação do cóccix com o ânus é uma relação com todo o intestino. O osso não está separado das vísceras. Isso, e depois retira a mão e vamos colocar essa bolinha molinha embaixo do cóccix, com as pernas dobradas e os pés no chão. Como se fosse, a intenção é de dar uma caminha para o seu cóccix, que é super inervado em volta, né? Que a gente viu que tem uma relação direta com o ânus, e conversamos muito sobre as emoções que estão ligadas a essa contração do cóccix, né? Então, é como se por alguns momentos você desse para o seu cóccix e para toda essa região uma espécie de descanso, né? E como se fosse possível, através desse descanso, fazer uma limpeza de memória dessa região. Fica ali. Para que não vire um trabalho já mental de elaboração, procura ficar, por enquanto, só uma sensação. Sentir a pele, sentir a forma, né? E buscando a imagem, lembra? A imagem da forma que se apresenta de olho fechado. E muito lentamente, eu vou pedir para vocês irem movimentando o cóccix, projetando para o pé, do pé para o joelho, e depois o oposto, projetando ele para dentro da bolinha. E o que importa aqui não é fazer várias vezes, é a qualidade da atenção que acompanha esse movimento pequenininho e tão específico. Isso, então, vai movendo o seu cóccix, vai e vem, observando a relação
com o tônus do ânus e colocando uma intenção de que esse movimento e isso que estamos fazendo está fazendo uma espécie de limpeza, né? Deixar soltar os excessos, tudo que não te serve. Em algum momento, você pode também levar o cóccix na direção lateral, de um lado para o outro. Isso, observando se, o quanto é possível você estar naquele micro movimento, né? O cóccix não movimenta muito. Lógico que ele está do lado do sacro, ele acaba levando o sacro, mas qual que é o mínimo movimento que você pode ir fazendo com o cóccix? E desses laterais você começa agora a fazer círculos de um lado para o outro, só o cóccix. Depois a gente vai deixar esse movimento expandir um pouquinho mais para cima. Você vai fazendo pequenos círculos. Depois o cóccix vai realmente passando um pouco desse limite tão pequenininho e você vai acompanhando o movimento que vai passar do cóccix para a quinta lombar, da quinta para a quarta, até chegar lá na primeira, que é o começo das costelas. Não precisa fazer isso rápido. O importante é passar por cada uma das vértebras, uma a uma, sentindo a presença, a existência delas aí no seu corpo, uma a uma, através desse movimentozinho. O cóccix vai e vai, ele vai, o movimento vai chegando até chegar na primeira torácica. E depois, pelo cóccix, você volta, vai fazendo uma báscula, e o importante é acompanhar a lordose, né? O movimento de lordose que vai chegando lá até a torácica. Lembrando que tem fibras do diafragma que estão inseridas aí na lombar. Então, o que vai acontecendo com o seu diafragma, com a respiração? Vértebra por vértebra. Se talvez haja alguma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. E o que mais você encontra? Às vezes uma dor, às vezes um ponto normal, alguém ter uma vértebra rodada, ter uma escoliose, um lado diferente do outro. Vai. Se à medida que você vai liberando, né? Veja o que vai acontecendo em toda essa região da bacia e dessa parte da barriga, como se fosse mesmo, como se fossem anéis de liberação, né? Que da coluna vão se expandindo até a sua pele dessa região e talvez possam
expandir além da perna, como se cada vértebra tivesse uma espécie de um anel, né, de vida que vai sendo liberado, e essa que todos que estão aqui, todas já viveram bastante, né? Então, como que é o espaço radiante de cada vértebra, à medida que você vai liberando tudo que comprime, que deixa essa luz, essa energia para dentro, deixa fluir através desse pequeno movimento. Só até a primeira lombar, né? Isso, como se cada vértebra fosse o núcleo de um anel imenso, que vai ganhando espaço de radiação em volta, né, de tudo. Isso, e o que vai revelando isso é o movimento, esse movimento que vai e vem, que você vai fazendo devagarinho, o movimento vai liberando essa radiação. E depois vai liberando um pouquinho mais, de maneira que o movimento chegue na bacia toda, nas virilhas, nas pernas, até que você dê uma boa espreguiçada a partir desse estímulo. E aí tira a bolinha, estica, vira de um lado para o outro. Faz o que o corpo pede nesse momento. Isso, observando esse movimento que vai surgindo, né? Que é um movimento que a gente vai buscando na aula, né? Esse movimento que ele é mais espontâneo, ele vem mais do sistema motor do que da sua vontade de produzir formas, né? É o corpo pedindo para movimentar no pequenininho, no grande, no como for, mas não é um movimento feito, ele é um movimento que surge de dentro. Até isso, quem quiser, fica só observando, né, observando o que nós fizemos, tanto observando as sensações que produzem imagens, sensações que vão surgindo desse pequeno estímulo e que talvez produzam imagens.
Isso aí com as mãos, vamos tocar lá em cima na coluna, primeiro os mastoides, né? E a partir dos mastoides, todo o occipital. Isso, sempre que tiver vontade de bocejar, se espreguiçar, suspirar, é sempre bem-vindo. Então, dá uma tocada ali desde os mastoides até o seu, a sua primeira vértebra, o atlas. Também lembrando que a gente toca inúmeras vezes essa região. Cada vez o toque talvez atinja camadas mais profundas. À medida esse trabalho que a gente faz é um verdadeiro treinamento, igual se treina para fazer músculo ou ter uma boa saúde performática de músculos. Aqui é a mesma coisa. A gente treina para cada vez estar mais, né, próximo de si, numa camada mais próxima e com mais consciência. Então, esse toque, cada vez ele vai apresentando novidades, que são novidades do dia de hoje ou novidades da sua própria, né, do como o corpo vivo traz para informações de biografia, de memória. Quanto mais experiência, quanto mais repetição, mais complexo e esplendoroso é esse trabalho. Por isso a gente repete. Quando você sentir que já trouxe com a mão, né, essa e a pressão, uma consciência um pouquinho maior dessa região, você pode expandir a mão por toda a cabeça, o couro cabeludo, né, para integrar tudo, o rosto, ou o que você tiver vontade, bocejar, para depois colocar a bolinha bem ali no buraquinho entre o atlas e a base da cabeça. Isso. Depois de apoiar, observa se dá para você ir entrando para dentro ali do fundo da garganta, do fundo do palato. Talvez mexer com a língua um pouco, passar a língua no céu da boca, né? E fazer esse paralelo também, né? Essa região com esse interior da boca, da garganta. Uma linha, né, que vem desde lá do occipital, passando pelo palato duro, palato mole, chegando lá no lábio.
Isso, e assim como você fez com o COPS, vamos fazer aí com o Atlas. O Atlas é mais difícil que o COPS de mover ele diretamente ali. Mas se você pensar no nariz, né, o nariz dá uma boa referência. Então, com o nariz, você vai movendo para cima e para baixo, fazendo um paralelo com o seu Atlas. E permitindo que esse movimento vá se ampliando desde o Atlas por toda a sua coluna cervical. Então, você vai acompanhando vértebra por vértebra. E depois ampliando até que ele chegue na coluna torácica e escorregue até aquele ponto onde começa a coluna lombar. Então, o Atlas vai levar toda a coluna cervical, o seu tórax, e chegar lá no começo da lombar, como se ele fosse se encontrar ali com a coluna lombar, mas você acompanha até, até a 12ª torácica. Vai e vem. Lembrando que o importante não é fazer 1000 vezes o movimento, mas é ir encontrando cada vértebra, a sensação de cada vértebra, a sensação do movimento que vai passando por todas. Ou talvez não passando, né? Abrindo caminho. E assim como lá no COX você percebia uma mudança no ânus, o que acontece na sua boca, no seu lábio, na sua língua, quando o movimento vem lá de cima, do seu atlas. Vai, vem. Será que dá para fazer o movimento pela lateral? Levar o atlas para um lado e para o outro e produzir uma curva lateral na coluna? E o que, que vai surgindo enquanto você vai entrando nessa atitude motora tão aprofundada e tão atenciosa, movendo o atlas para a direita e para a esquerda.
Isso, e agora vai fazendo aqueles círculos, né? Tentando, nesses círculos, construir talvez essa sensação do anel que se expande desde a coluna por todo o espaço interior em volta da vértebra, e quem sabe chegando da pele para fora, como se essa radiação dessa região, desde o Atlas até a 12ª torácica, se irradiassem para as laterais, para frente, para trás. Isso, até que esse movimento de todas as costelas, né, da garganta, vá levando você a uma grande espreguiçada, estendendo para os ombros, para os braços, para todo o tórax, mas deixando surgir lá de dentro, lá da coluna sempre. Isso, você vai estendendo até a pontinha dos dedos, do rosto. Se veja se é possível ir movendo desde a vértebra até aquela pele que você, no início da aula, né, pressionou. Então, você vai movendo e vai ao mesmo tempo tanto na vértebra e na pressão que a pele vai fazendo no solo à medida que você vai se movimentando. Abrindo também desde o osso até a pele, essa possibilidade de irradiar, já sair. Essa pele que vai sendo pressionada, ela ganha elasticidade, talvez ela ganhe essa abertura para que você irradie mais.
E assim você vai estendendo para todo o corpo, né? Essa abertura que vem desde lá do osso, abre todo o espaço interior, e quando chega na pele, a pele pressiona e você vai na pressão da pele, como se você estivesse ajudando também a pele a se abrir para que essa irradiação que vai sendo liberada desde lá de dentro se expanda no ambiente fora. Vai deixando o movimento aí da parte de cima, né? Atlas, cervical, torácica, se comunicar com a parte de baixo. Dá aquela boa estendida em tudo, sempre com essa atenção. A vértebra, diluindo excessos e deixando a radiação da vértebra chegar até a pele, e que esses anéis possam se expandir para fora do corpo com uma pele bem aberta. Até você se acomodar de lado, escolhe um lado, faz um travesseirinho, põe alguma coisa entre as pernas, pode ser uma almofadinha, um edredom, entre uma perna e outra. De forma que você fique de lado e a coluna inteira ali. Talvez o braço seja bom colocar o braço em cima do corpo. Isso, aí, Regina, isso. Não deixa o braço assim caído, porque ele vai entortar a coluna. Com a mão que está por baixo, coloca uma mão no processo chifoide, que é o final do externo, e com a mão de cima coloca a mão lá no pubis. Oi, repete, por favor. A mão que está, uma mão vai colocar no processo chifoide e a outra no pubis. Veja qual é melhor para você. Isso. E procura observar a distância entre essa mão que está no processo tifoide e o corpo da vértebra que está lá atrás. Deve ser mais ou menos a 10ª vértebra. Não importa o número, importa que você faça um paralelo. E aí você vai empurrando o processo tifoide para dentro do corpo e um pouquinho para baixo em direção ao pubis. Até você sentir que você se conectou com o movimento das vértebras que estão paralela a ele. Então, vai pelo processo tifoide lá para aquelas vértebras da coluna, empurra lá para trás. Depois volta empurrando o processo tifoide em direção à sua mão e as vértebras vão ser
projetadas lá para frente. E vai fazendo esse vai e vem pelo processo tifoide. Vai e vem. Observando essa relação da frente e a parte de trás da coluna. Isso, dando um certo fluxo para esse vai e vem. E trazendo para a consciência, né, assim como lá no cóccix, a gente viu que o cóccix muda o tônus do ânus, como que aqui no processo tifoide, né, esse movimento desloca a coluna, mas muda o tônus de toda essa região, que é a região diafragmática. Que acontece lá dentro quando você vai e vem, quando tudo se contrai, quando tudo alonga, né? Esse casamento, esse movimento que é indissociável, a gente faz o movimento pelo osso, mas ele vai mudando o tônus de tudo que está em volta. Vai, e vem. E como esse movimento vai chegando lá na cabeça e mudando o tônus de tudo que está em volta, né? Esse movimento vai devagarinho até o seu Atlas, vai e vem e vai mudando o tônus de tudo que está em volta, como se fosse uma onda. Vai e vem. E vai descendo a mão lá para o pubis, da pubis. Você observa a distância entre o pubis e cóccix e começa a fazer o movimento pelo pubis. Vai e vem, procurando sentir quando é pelo pubis, como o tônus da região do baixo abdômen. O que vai acontecendo? Vai e vem o tônus do baixo abdômen. O que vai acontecer? E o movimento vai por aí liberando um pouquinho mais de excesso. Vai e vem. E aí completa os dois, pubis e externo, que vem e vão, mas sua atenção vai expandindo do ponto para toda a coluna, deixando o movimento chegar até o cóccix e até o atlas. Vai, e vem. Se você aí vai convidando toda a coluna, né, através desses pontos, aí continuar serpenteando e se movendo, seja pelo cóccix, seja pelo atlas, cóccix e atlas, pubis externo, movimentos laterais, né, e vai movimentando a coluna de ponta a ponta,
da frente para trás, para as laterais, em círculos. Isso, produzindo toda essa liberação dessa energia elétrica, né, que sai aí do sistema nervoso, expande por todo o espaço interior, todo o volume da caixa torácica, da cabeça, da bacia, chega na pele, talvez o movimento pode ir pressionando também a pele, e você vai desde o muito dentro até a pele, e mais que a pele, irradiando da pele para fora, através da coluna, deixando expandir para os braços, deixando expandir para a cabeça, as pernas. Isso, deixando expandir a qualidade da sua presença, da sua coluna. Isso, e girando, mudando de posição, sentindo essa expansão que vem desde lá de dentro e que vai levar o seu corpo a outras posições, em algum momento, a ficar de quatro apoios, em algum momento se verticalizar, em algum momento até ficar em pé. Mas tem tempo para que seja bem desse interior. E aí expandindo para o ambiente à sua volta. Se expandindo como forma mesmo, né? Formas corporais que vão, vão mudando em movimento, mas também em eletricidade, essa eletricidade que sai da coluna e expande, vai completando todo, ocupando o seu ambiente. Luminosidade, radiação, seu espaço radiante, sendo liberado. Todas as posições são bem-vindas para ir abrindo por dentro, para ir se alongando e se harmonizando. Aí você pode usar o chão, pode usar a parede. Todos os recursos à sua volta. Isso, para expandir essa abertura interna, expandir para o ambiente a abertura interna.
Isso, se abrindo agora para o ambiente, esse ambiente que você tem que cuidar. Esse cuidar, né? E se sensibilizando para sentir a atmosfera do ambiente que você cria. A gente vai criando, né? Atmosferas no ambiente, de certa forma, né? Treinando a fazer uma espécie de limpeza do ambiente também, né? Várias meditações budistas fazem isso, tem pessoas que fazem o Feng Shui. A gente faz isso, né, Tony? A gente harmoniza, né, o ambiente nesse sentido de que a gente harmoniza dentro e expande para fora. Não é só para a gente esse trabalho. O trabalho é para o ambiente que nos rodeia, para chegar nas pessoas, para chegar no nosso país, no nosso planeta. É uma atitude, né? É mais do que regular o corpo, é regular tudo que está em volta. Nossa responsabilidade. E vem lá, nessa aula, vem lá da coluna, da radiação que está sendo produzida nos anéis que vão sendo expandidos através da coluna. Isso se expande para a claridade, né? Ou o escuro, a temperatura, o cheiro, os sons. I come very briefly to this place. I watch it move. I watch it show. Yamano Wakashino Sakebi Wakashino Koyabo Yushano Kokoku Wakashiwa Sokoni Wakashiwa Asobo. They say the dead will rise again. And here they come now, strange animals out of the ice age. And they stare at you
mistakes, and we say, keep cool. Maybe if we pretend this never happened, they'll all just go away. And yet, we could all be wouldn't be the first time. They say the world is small now, small world. They say that man is taller now, taller. They say the stars are closer now. Thank you, lucky stars. You come very briefly to this place, and on a very distant star, slimy creatures scan the sky. They've got plates for hands and telescopes for eyes, and they say, look down there, a haunted planet spinning round. They say, watch it move, watch it shake, watch it turn and shake. And we say, watch us move, watch us shake. We're so pretty. We're so pretty. We say, watch us move now, watch us shake. We're so
Isso, devagarinho. Vamos encontrando uma posição para ficar um minutinho melhor, talvez mais verticalizado, sentado, em pé, né? Com atenção em toda a coluna. E colocando essa intenção, né, de que da coluna vai irradiando toda essa eletricidade que passa pela pele para todos os anéis do espaço externo também. Você fica um pouquinho ali, respirando esse ar que é da nossa responsabilidade, em contato com a terra, que também é da nossa responsabilidade. Estou procurando estar aí, né, como ponto de vista, ponto de partida. O ar entra, o ar sai. E aí está a coluna como torta. Isso, observando o que vai surgindo de você. Se é uma sensação, se tem palavras, às vezes não tem, não precisa ter as palavras nesse momento. E aí, cada um termina o seu trabalho da sua forma e nós vamos dar uma compartilhada. Quem quiser ir embora, já são 11h38 aqui, tá livre. Fica à vontade e nós vamos conversar um pouquinho.